Ser ridicularizado pelos netos por não saber usar um celular, o idoso surpreendeu a todos. O Sr. Antônio, um idoso de 75 anos que vive em São Paulo, foi motorista de táxi durante toda a vida. Desde que se aposentou, ele sentia que já não tinha a liberdade de se locomover como antes. As ruas familiares da cidade pareciam ter mudado muito rápido, com novos prédios surgindo e o trânsito ficando cada vez mais complicado. Ele se sentia deslocado em um lugar que costumava ser seu lar. Depois que sua esposa faleceu há 3 anos, seus filhos o incentivaram a se mudar para mais perto deles, para que pudessem cuidar dele com mais facilidade. No entanto, com sua natureza independente, o Sr. Antônio não queria depender de ninguém. Ele sentia falta de explorar a cidade por conta própria, como fazia quando dirigia o táxi, mas agora tudo havia mudado demais. Em uma tarde, enquanto estava sentado em um pequeno café na Avenida Paulista, ele notou que todos ao redor usavam smartphones. Ele ouviu a conversa de um grupo de jovens discutindo sobre um aplicativo de navegação para encontrar bons restaurantes. Se eu soubesse usar isso, ele pensou, talvez eu pudesse voltar a andar pela cidade como antes, sem precisar incomodar meus filhos. Com uma vontade determinada, ele decidiu aprender a usar um smartphone e os aplicativos de navegação para explorar a cidade por conta própria. Naquela noite, pediu ao neto João para ensiná-lo a baixar o Google Maps e usar o mapa digital. Não adianta, vô, disse João, rindo e balançando a cabeça. O senhor nunca vai conseguir acompanhar a tecnologia. Mas o Sr. Antônio apenas sorriu com um olhar firme. Vamos ver, ele respondeu, com a mesma determinação de quando dirigia pelas desafiadoras ruas de São Paulo. Os primeiros dias lidando com o smartphone foram um grande desafio para o Sr. Antônio. Suas mãos já não eram tão ágeis como antes, e sempre que tentava tocar na tela, acabava clicando em algo errado. Como é que as pessoas conseguem mexer tão rápido nessa telinha? Ele se perguntava, sentindo-se frustrado e perdido. Mesmo assim, ele não desistia. Todas as noites, pacientemente, ele se sentava com João, o neto persistente que o orientava passo a passo. João lhe ensinou a buscar endereços, a ampliar e reduzir o mapa, e até a encontrar restaurantes ou cafés próximos. O senhor precisa usar 2 dedos para ampliar, João sorria. Continue fazendo isso, e logo vai se acostumar. Além de ter dificuldades com os comandos, o Sr. Antônio também enfrentava outros desafios. Sempre que abria o Google Maps, as ruas e os locais apareciam diante dele como uma rede complexa. As ruas sinuosas e os ícones confusos faziam-no sentir-se como se estivesse perdido em um labirinto digital. Antigamente, só de ouvir o nome da rua, eu já sabia onde era, ele murmurava. Agora me sinto um estranho. Ainda assim, ele não desistiu. Uma manhã, decidiu fazer um teste e ir sozinho a um café onde costumava ir com a esposa nos finais de semana. O lugar ficava a algumas quadras de sua casa, e ele achou que seria uma oportunidade para testar o que tinha aprendido. Eu consigo, ele se motivava, com os olhos cheios de determinação. Na primeira vez em que saiu sozinho com a ajuda do aplicativo, ele se deparou com uma situação inesperada. As ruas estavam congestionadas e o trajeto mudou por causa de uma obra. O mapa exibiu uma notificação que o deixou confuso, e ele começou a se atrapalhar ao tentar ajustar a rota. Suor começou a brotar em sua testa e suas mãos tremiam ao tentar corrigir o mapa. Calma, Antônio, não há pressa, ele se dizia. Finalmente, depois de algumas tentativas, conseguiu encontrar um caminho alternativo e chegar ao local desejado. Entrou no café antigo, viu a mesa onde ele e a esposa costumavam sentar e pediu um café preto. Sentou-se, sentindo-se orgulhoso de si mesmo. Mesmo sendo apenas um curto trajeto, era um passo importante para ele recuperar a sensação de liberdade e autonomia que tinha quando era jovem. Depois desse pequeno sucesso, o Sr. Antônio se sentiu mais confiante em suas próximas saídas. Começou a explorar a cidade com mais frequência, escolhendo locais um pouco mais distantes para testar seus novos conhecimentos. Uma manhã, decidiu visitar um grande parque no centro de São Paulo, um lugar que ele não ia desde que sua esposa faleceu. Enquanto passeava pelo parque, ouviu o choro de uma criança. Parou, olhou ao redor e viu uma menina de cerca de 4 ou 5 anos perto de um arbusto, com o rosto vermelho e assustado. — O que houve, querida? Ele se aproximou com a voz suave. — Eu me perdi. A menina respondeu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não conseguia lembrar o nome dos pais, apenas sabia que eles haviam se afastado e não voltavam.
O Sr. Antônio sentiu um aperto no coração, mas também viu ali uma oportunidade de usar suas novas habilidades. Não se preocupe, eu vou te ajudar a encontrar seus pais, ele disse, pegando o celular com as mãos trêmulas. Dessa vez, ele já não estava tão atrapalhado com os comandos do smartphone. Abriu o aplicativo de localização, marcou sua posição atual e começou a andar pela área, perguntando aos transeuntes se tinham visto a família da menina. Enquanto isso, contava histórias de sua juventude para distrair a garota e acalmá-la. Depois de algum tempo de busca sem sucesso, o Sr. Antônio decidiu entrar em contato com a segurança do parque. Encontrou o número pelo aplicativo e ligou imediatamente. Poucos minutos depois, os seguranças chegaram, pegaram as informações e começaram a procurar pelos pais da menina. Enquanto todos procuravam, o telefone do Sr. Antônio vibrou. Uma notificação do aplicativo informava que um casal havia entrado em contato com a segurança do parque, relatando que perderam a filha. Essa informação foi confirmada pelos seguranças, que indicaram onde o Sr. Antônio e a menina poderiam encontrar os pais. Finalmente, quando ele conduziu a menina ao ponto de encontro, viu os pais correrem para abraçá-la, com lágrimas escorrendo por seus rostos. Muito obrigado, Senhor. Não sabemos o que teríamos feito sem sua ajuda, disse a mãe, com a voz trêmula. O Sr. Antônio sorriu, os olhos também marejados. Eu só fiz o que precisava ser feito, respondeu modestamente. Naquele momento ele percebeu que aprender a usar a tecnologia não só o ajudou a recuperar a liberdade de se locomover, mas também trouxe alegria e segurança para outras pessoas. Foi a primeira vez em muitos anos que ele sentiu que ainda tinha algo a oferecer à comunidade. Depois de ajudar a menina perdida, o Sr. Antônio sentiu uma mudança em seu coração. Antes, ele queria aprender tecnologia apenas para se deslocar sozinho, mas agora percebeu que essas habilidades podiam ser usadas para muito mais. A alegria de ver a criança reencontrar a família trouxe um calor ao seu coração, como se a vida dele tivesse ganhado um novo significado. Uma manhã, enquanto passeava pelo parque, encontrou um grupo de idosos conversando. Eles discutiam as dificuldades de usar smartphones e aplicativos modernos. O Sr. Antônio, com sua nova confiança, se aproximou e participou da conversa. Não é fácil, mas podemos aprender, disse ele, compartilhando sua experiência sobre a primeira vez que usou o aplicativo de navegação e o episódio do resgate. Sua história rapidamente se espalhou pelo grupo. Algumas pessoas perguntaram se ele poderia ajudá-las a aprender a usar os recursos básicos do celular. Com paciência e dedicação, o Sr. Antônio começou a ensinar a cada um como baixar aplicativos, procurar lugares e usar o mapa. As pequenas aulas se transformaram em encontros regulares, onde os idosos do bairro aprendiam, compartilhavam experiências e inspiravam uns aos outros. Ele não parou por aí. O Sr. Antônio começou a pesquisar outros aplicativos úteis para idosos, como os que monitoram a saúde, lembram de tomar medicamentos ou acionam serviços de emergência. Percebeu que aprender tecnologia não só o ajudava a se sentir livre, mas também abria novas oportunidades para apoiar a comunidade, especialmente sua geração. As aulas não eram apenas sobre tecnologia, mas também momentos de conexão. Ele contava histórias antigas, falava sobre suas viagens e sobre as memórias com a esposa falecida. Às vezes, o grupo de amigos ia a um café próximo para praticar o uso do mapa no celular. Risos e conversas faziam desaparecer a sensação de solidão e a diferença de idade. O Sr. Antônio nunca imaginou que um simples passo, aprender a usar o aplicativo de navegação, o transformaria em um elo de ligação, trazendo alegria e significado para a comunidade de idosos do bairro. O que antes parecia impossível, agora fazia parte natural de sua vida cotidiana. Ele entendeu que, independentemente da idade ou das circunstâncias, com determinação, todos podem aprender e contribuir de forma significativa para a vida. Depois de ajudar a Dona Maria a se conectar com a neta por vídeo, o Sr. Antônio sentiu uma sensação de calor no coração. Os encontros no parque não eram apenas para aprender tecnologia, mas se tornaram um espaço para compartilhar histórias do dia a dia e redescobrir a alegria de viver. Para ele, cada vez que ensinava alguém a enviar uma mensagem ou usar o mapa, era uma pequena, mas significativa vitória. Em uma tarde, enquanto estava sentado em seu banco favorito, o Sr. Antônio viu outro idoso, o Sr. José, sentado sozinho no canto do parque, com o olhar perdido e o celular nas mãos. O Sr. Antônio se aproximou e perguntou: "O que houve, meu amigo?" O Sr. José suspirou e respondeu:
Quero ver as fotos da minha família no celular, mas não sei como. O Sr. Antônio sorriu e se sentou ao lado dele, mostrando com cuidado como abrir a galeria de fotos. Quando as imagens apareceram na tela, o Sr. José não conseguiu conter a emoção. Este é meu filho. Ele mora no Rio de Janeiro, disse ele com a voz melancólica. Sinto muita falta dele, mas nos vemos pouco. O Sr. Antônio pensou em si mesmo e nos dias solitários que viveu antes. Podemos nos conectar, mesmo com a distância, disse ele, ensinando o Sr. José a enviar uma foto por mensagem para o filho. Tente mandar uma foto para ele. Tenho certeza de que ele ficará muito feliz. Logo após o Sr. José pressionar enviar, ambos os idosos ficaram olhando para a tela, aguardando uma resposta. Não demorou muito, e uma mensagem do filho do Sr. José apareceu, com agradecimentos e prometendo ligar em breve. O olhar do Sr. José se iluminou, como se tivesse reencontrado algo que há muito havia perdido. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, o Sr. Antônio permaneceu sentado no banco, observando o pôr do sol tingir o céu de São Paulo de vermelho. Ele percebeu que, às vezes, momentos simples como esse, ajudar alguém a enviar uma foto ou mostrar como encontrar um endereço, eram suficientes para dar sentido à vida. Sua jornada começou com a dificuldade em lidar com a tecnologia, mas acabou trazendo alegrias inesperadas que ele nunca havia imaginado. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!